Espero que esteja interessado em aprender um pouco mais sobre Natal, especificamente sobre a Zona Norte, bairro Potengi e Conjunto Panatis. Espero que se interta com o nosso trabalho e aprenda muito mais sobre tudo isso. O bairro Potengi está inserido na região administrativa norte da cidade de Natal, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte. Este bairro é o que apresenta a melhor qualidade de vida de toda a Zona Norte. O topônimo do bairro Potengi é uma alusão ao rio mais famoso do estado. Esse rio era conhecido como Rio Grande pelos portugueses e como Potengi pelos índios, e significa Rio dos Camarões na língua tupi-guarani. Nos anos 70 e na década de 80, a construção de conjuntos habitacionais foi a grande responsável pela expansão da área, favorecendo o aparecimento do pequeno comércio e de empresas prestadoras de serviços. Com a duplicação da Avenida Dr. João Medeiros Filho, a artéria principal do bairro, surgiram filiais de empresas de médio porte, além da produção de novas moradias. A efetiva ocupação da região administrativa norte da cidade começou na década de 60 e 70, mas sua solidificação se daria um decênio depois, com a construção de diversos conjuntos habitacionais através da Coab, IP e Promorá, a principal delas. O bairro Potengi caracteriza-se como de implantação totalmente planejada, compostos por grande concentração de conjuntos habitacionais, de traçados regulares e bem definidos, e é um dos bairros mais populosos do município. Potengi foi oficializado como bairro na administração do prefeito Valban Bezerra de Faria, por meio do decreto número 1713, de 2 de setembro. Com o povoamento rápido da Zona Norte durante as décadas de 1960 e 1980, o Panatis foi uma das áreas mais povoadas. A população cresceu rapidamente e se desenvolveu a ponto de formar um conjunto atrativo para pessoas morarem, e assim aumentando o tamanho da população gradativamente. O bairro onde o conjunto é localizado possui uma grande concentração de população, onde passa de 45 mil habitantes. Como notado nas pesquisas, existe uma grande concentração de casas no Panatis. Então, podemos dizer que é um conjunto tecnicamente bem populoso e com um equilibrado desenvolvimento populacional. Existe uma grande variedade de pessoas que moram no local, tanto de jovens como de adultos, possuem idades diferentes, tempos de moradia no local diferente e experiência com o mesmo diferente. A média das idades das pessoas entrevistadas no Panatis é de 42,5 anos, que mostra que entre os entrevistados existe uma predominância das pessoas mais velhas. Porém, tem alguns jovens que nasceram naquela área, logo mostrando a grande diferença entre as pessoas do bairro. A média do tempo de moradia é de 18 anos e 2 meses, portanto, a presença apresenta, desde o início da sua criação, então existe uma diversificação muito grande no tempo de moradia. Como de idade, assim podemos ver que as pessoas estão cada vez mais interessadas em morar no Panatis. O Potengi em si tem uma renda estável em comparação a toda Natal. Os moradores ganham em média de 1 a 5 salários por mês, segundo os dados da CEMURB. A renda dos residentes do Panatis não é muito diferente, como podemos perceber no gráfico com a renda das pessoas. A maioria ganha entre 1 a 5 salários mínimos, então notamos com esses dados que o bairro tem uma concentração maior de pessoas de classe média, alta e baixa. E então é um bairro com uma população estável e com condições financeiras favoráveis. O nível de escolaridade das pessoas é bom, como podemos ver. A maioria já se formou no ensino médio ou se formou no superior, de modo que eleva o índice de escolaridade. Assim, podemos também observar que a maioria é alfabetizada e a população tem um nível de escolaridade muito alto, se comparado a outros locais. O Panatis é um ótimo lugar para se morar. Os moradores adoram e têm uma opinião sobre isso. Em nossa pesquisa, perguntando se eles achavam o conjunto seu lugar geográfico, seu lugar de pertencimento, e as respostas foram as seguintes. Então, observamos que a grande maioria se sente no seu lugar de pertencimento, que tem diversas emoções e mesmo com alguns problemas, as pessoas amam seu lugar e onde moram. O conjunto Panatis em educação é muito precário, porque ele não tem escolas públicas e não possui
nenhuma creche pública. Todas as escolas que existem no seu território é particular. As escolas particulares existentes no seu território é o Mundial e o Hipócrates. O Mundial fica no meio da Avenida Acaraú e tem alguns problemas ao redor, como a localização em si. Ali é muito perigoso. Enquanto o Hipócrates é localizado do lado da área de lazer, um local de muita insegurança. Por isso, essas escolas mantêm um regime muito fechado, onde os alunos não podem ficar transitando na rua sem ter a permissão dos pais. Existem ainda algumas escolas públicas, mas não ficam totalmente inseridas no Panatis, em si em sua fronteira. O serviço público de saúde do Panatis é muito precário, pois só existe uma UPA para todo o conjunto. Mesmo ele sendo pequeno, essa UPA não recebe todos os itens necessários, pois ela é ela recebe mais do que a demanda, principalmente de outros bairros ou conjuntos, que não devem ser suportados por ele. A infraestrutura dessa UBS é muito boa, pois foi recentemente reformada. A- os moradores dizem que são muito bem atendidos e que essa UBS tem tudo o que eles precisam normalmente. Eles não precisam se locomover para serem atendidos. No Brasil, o comércio é responsável por 52% dos empregos formais em todo o país e representa 95% de todas as empresas. No conjunto Panatis não é diferente. Mais de 3/4 da população entrevistada afirma que existe uma grande variedade de comércio no conjunto. Em uma rápida pesquisa, é possível descobrir o porquê de o comércio fazer tanto sucesso. Além da comodidade, eles possuem a fidelidade do cliente. No conjunto, mais da metade dos comércios possuem mais de 5 anos, o que aumenta ainda mais a fidelidade. Contudo, todos esses comércios não seriam nada sem o movimento da população, que segundo 53% dos donos desses estabelecimentos, o comércio tem um movimento regular, como também metade dos mesmos afirmam possuir muita concorrência, reforçando a ideia de uma área comercial satisfatória. Segundo as pesquisas, apenas 40% dos microempresários dizem ter menos de 30 pessoas em seu estabelecimento por dia, enquanto outros 46% dizem ter o dobro do movimento. Isto justifica os dados anteriores referentes ao movimento da população. Levando-se em consideração todos esses aspectos, nós ainda temos os dados de que 71% dos estabelecimentos empregam pessoas, causando assim um diferencial na economia do conjunto, logo que estas pessoas são da família e ou do bairro. Os públicos de Panatis é razoável, pois existem pontos bons e ruins. Os pontos bons são a iluminação e o calçamento. Existem poucos buracos nas ruas e poucas elevações e amostras de detonações por erosão. Enquanto a iluminação é muito bem feita em uma rua e na outra não. E possui algumas lâmpadas quebradas, entre alguns tipos de problemas. As partes negativas de Panatis é principalmente a falta de manutenção e a falta de cuidado com o ambiente, pois lá existe lixões, principalmente uma lagoa de captação que é formada para jogar lixo, não é formada para jogar lixo, mas as pessoas utilizam como lixão. Ou seja, ela se torna um grande centro de lixo e os governadores, nem o governo cuida dessa área. Assim, a tornando muito perigosa pois atrai doenças e as pessoas que caminham por lá, podem atrair animais, como já teve casos de atrair jacarés e etc. Mas também existe a área de lazer, que é a única área cultural e de lazer da área, como o seu nome já diz, está totalmente sucateada. Por isso que a manutenção é tão importante para manter essa área de lazer. Mas não existe essa manutenção. O conjunto Panatis não tem central de segurança.
ele depende da Central de Segurança de bairros vizinhos. No mesmo tem o BOPE. Todavia, não serve para furtos nem roubos pequenos, só serve para as coisas grandes. Sendo assim, ele necessita de outros bairros para poder suprir a necessidade de segurança.